Seja bem-vindo ao podcast Café com Sanduíche, galera. Junte-se a nós em nosso 9º episódio, galera. É, isso aí. Moro? Por favor, sente-se, pega aí, ó, seu cafezinho, moro, um sanduíche suculento e aprecie nossa conversa, por gentileza. Eu sou o Felipe Turesso e eu estou acompanhado aqui com os meus brothers aqui, né? Por favor, aí, apresente-se, galera. Moro, dois. Aqui é o Rodrigo Mazurki, tudo bem? Aqui é o Yuricão. E morou, né, galera? É isso aí. Hoje falaremos sobre um assunto interessantíssimo, galera. Um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, galera, é o primeiro filme aí que a gente vai falar, um filme espetacular, indicado a vários prêmios, dentre eles 4 Oscars, né, 4 Oscars aí, né, mano, galera. Certamente um filme fantástico e marcante, né, no início dos anos 2000, né, ele foi lançado em 2001. E, bom, antes de mais nada, né, galera, deixamos claro aqui que vai ter spoilers nesse episódio, né, portanto, se vocês ainda não assistiram, né, Senhor dos Anéis, enfim, nunca assistiram esse filme maravilhoso, né, vocês estão perdendo, então, recomendamos primeiramente que vocês assistam e depois venham escutar aqui o nosso episódio, senão, já sabe, né, galera, pode comprometer aí a experiência de vocês, sacaram? Então, antes de iniciarmos propriamente, vamos falar aqui, né, fazer uma ficha técnica desse filme aqui, né, amor? Só pra gente introduzir aqui o assunto, né? Bom, o nome do filme é The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, né? No Brasil ficou certinho, né? O Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel, né? Não é uma tradução bizarra, né? O título do filme. Ele foi lançado em 19 de dezembro de 2001, galera. É, foi dirigido ali pelo Peter Jackson, né, mano? O roteiro foi feito pelo Peter Hobson. O roteiro foi feito pelo Fran Walsh, Philippa Boyens e o próprio Peter Jackson. Moro, o cara é porreta. Foi né, o estúdio, né? Os estúdios envolvidos no desenvolvimento, né, do filme, enfim, na produção dele, é o Wingnut Films, The Saul's End Company e The New Line Cinema, né, que ficou mais responsável pela distribuição deste filme maravilhoso. E o elenco, galera, morou, né? Quem tá aí, né? O Elijah Wood, o Ian McKellen, a Liv Tyler, o Viggo Mortensen, o Sean Astin, o Kate Blanchett, o John Rhys Davis, o Kate Blanchett, mano, o Billy Boyd, o Dominique Monaghan, o Orlando Bloom, moro, né? O Christopher Lee, nossa, grandioso Christopher Lee, que infelizmente já faleceu. O Hugo Weaving, Ian Holm, Sean Bean, o Andy Serkis, não sei como é que pronuncia agora. E mais uma galera aí, né? Porque vocês estão vendo, o elenco é gigantesco, né? Tem muita gente nesse filme. Filme extraordinário. Então, vamos falar muito aqui... nome de peso, né, se for ver. Exatamente. Porra, só o Christopher Lee aqui, tem o Viggo Mortensen, tem uma galera aqui porreta aqui no filme. Então, vamos fazer aqui uma sinopsezinha, né, uma introdução do enredo pra gente começar de vez. Sacaram? Bom, galera, em uma terra fantástica e única, um hobbit chamado Frodo, né? Esse hobbit, né, esse nome, né, hobbit pertence a uma raça, né, de uns seres que vivem nessa terra fantástica. Então, um hobbit chamado Frodo, ele recebe um presente peculiar do seu tio, né? Um anel mágico, misterioso e muito perigoso, que precisa ser destruído, custe o que custar, antes que ele caia nas mãos erradas, antes que ele retorne para o mal. Galera. E obviamente, para concluir este objetivo, né? O Frodo aí vai precisar da ajuda de outros hobbits, de um elfo, de um anão, 2 homens, de um mago, que totalizam 9 seres, que formam justamente a Sociedade do Anel. Este grupo que tem este objetivo, destruir o Um Anel. Né? Eu resumi bastante aqui porque tem outras minúcias aí, né, que a gente vai comentando aqui ao longo, que a própria introdução do filme conta até antes, né? Justamente explica um pouco mais sobre este Um Anel, o Anel do Poder. Galera. Bom, eu começo aqui já explicando que eu e o Rodrigo, né, assistimos esse filme já inúmeras vezes, desde criança, mas o Yuricão é a primeira vez que ele assistiu. Correto, Yuricão? mais ou menos. É a primeira vez mesmo ou não? Explica aí, não, então fala aí. Logo quando lançou o filme, eu assisti. Meu pai alugou, né? A gente tinha o costume. Na verdade,
Meu pai assistiu os 3 filmes, só que eu nunca fui ligado a esse tipo de mitologia, coisa medieval, essas paradas. Quando eu era criança, eu não tinha interesse algum sobre isso. E reassistindo agora, eu tive alguns relapsos de memória, de alguns momentos ali que, cara, eu não fazia ideia, sabe? Foi até interessante. Mas eu assisti o filme quase que inteiro quando criança. Mas eu não Quase lembrava porra inteiro, é nenhuma. ótimo. Ah, entendi. Porque, pô, era desinteressante pra mim, sabe? Sim, sim. Era muito Você desinteressante. não tinha tanto assim, tipo, pô, massa, não sei o quê. Você não tinha tanto interesse pelo Não, filme. então, gente, que fique claro aqui. Eu sou a pessoa que não sabe porra nenhuma. Nada. Tipo, nada. Tá ligado? Leigo. Não, porque comigo, né, pelo menos eu vi o filme bem aleatoriamente. Meus pais estavam assistindo o filme e o que me chamou atenção nele foi justamente o Gandalf, né? Porque ele tem todo aquele arquétipo de mago e não sei o quê. E quando eu vi ele, que ele tem chapéu, é velho, tem cajado. E era uma época que eu gostava desse tipo de coisa, sempre achava muito interessante. E quando eu vi, eu falei, cara, preciso ver esse filme é muito massa. E enfim, me apaixonei. E você, Rodrigo? Também? Como é que foi? Então, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu assisti ele, assim, tipo, em que situação. Eu lembro que eu assisti ele e gostei muito do filme, inclusive o Legolas, né, que é o elfo, é o meu personagem favorito, e ele foi o grande responsável por eu, até hoje, ter, tipo, certa afinidade com o personagem, tipo, seja em filme, em jogos, em desenho, enfim, que usem arco e flecha como arma principal. Então, tipo, até depois dessa época eu queria muito fazer aquelas aulas de arco e flecha, que parecem ser muito divertidas, mas nunca tive a oportunidade, mas ele foi um grande pontapé inicial para várias coisas que eu gostava, assim. Eu sei que quando eu era criança, assim, eu tipo, fiquei tão viciado que eu falei pra minha mãe que eu queria fazer as roupas dos Hobbit, a gente pegou umas cortinas, fez umas capas, umas coisas bem, bem nada a ver, assim, né? Massa. É muito divertido isso, porque eu também, eu usava um roupão e eu peguei um pedaço enfim, de pau, assim, pra fazer o cajado mesmo. A minha irmã tinha um chapéu de bruxa, porque eu gostava muito do Gandalf, né? Eu fiquei viciado nele. Nossa, eu acho muito divertido quando acontece isso. A gente vê o filme e a gente, tipo, nossa, porra, eu quero. E eu andava o tempo todo com aquele. Como é que é? Com esse roupão, com o cajado, eu ficava o tempo todo, assim, eu queria ser o Gandalf, eu achava muito legal. Galera, a gente já percebe que esse filme é gigantesco, não é mesmo, Yurik? Não, O eu filme é imenso. ousei dizer. É. Não, eu ousei dizer que eu iria assistir a versão estendida, né? Aí eu pensei bem. Era 10 horas da noite, falei assim, não, acho que eu vou assistir a versão normal, 4 deixo pra horinhas. assistir a versão estendida em outro momento. 4 horas, mano, meu Deus do céu. 4 horas de duração a versão estendida, nossa senhora. Então, mas realmente o filme, ele é gigantesco, né? Obviamente ele é uma adaptação, né, do livro, né, de mesmo nome, que é o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel e Mas, tal, né? mas eu já adianto, porque assim, ele é longo, mas foi bem prazeroso, cara. Você achou Tipo, prazeroso? assim, eu achei que ele é bem emocionante, assim, em vários momentos, e ele te prende bastante. Yurik pagando com a língua, é isso mesmo? Não, eu Diga, nunca falei Yuri, que era ruim. qual que era o teu pensamento do filme? Antes de você assistir ele, Não, o que você achava? é o pensamento do Yuri criança, tá ligado? Pra mim era Chato. desinteressante, sabe? Chato. Era o mesmo Entendi. pensamento que eu tinha com Star Wars, sabe? Tipo, Entendi, muito entendi. filme, é muita coisa. Tem animação, tem isso, tem aquilo. Pô, pra eu entrar nisso, porra, vai ser um saco. Só que quando eu entrei no Star Wars, porra, me viciei, tá ligado? Uhum. Era Star Wars o tempo todo. É, o Senhor dos Anéis não tá sendo tanto assim, mas eu me surpreendi, porque, como eu falei, eu tive momentos de relapsos ali de memória da minha infância que eu não lembrava, tá ligado? Então, mas o filme em si, ele é muito, muito prazeroso. Que bom, porque comigo também. Eu sempre. Porque o que eu sempre escutei é justamente isso. O filme é muito chato, tem muita conversa, tem muito papo, é meio enrolado, um ritmo meio lento. Realmente ele tem um ritmo um pouco É, mais lento, mas não sei, por alguma razão, é um filme que eu sempre gostei muito de assistir. Tudo que eu ficava assistindo eu achava, tipo, nossa, que massa, nossa, que não sei o que. Bem como você falou, ele é bem emocionante, assim, ele. É que. É aquela coisa, né? Como o filme é uma adaptação do livro. O livro por si só já é gigante. Eu nem sei quantas páginas ele tem, mas ele é enorme. E
E é um universo gigante, assim, é muita coisa que acontece pra chegar no filme, né? Só a introdução lá do filme, né, que ele conta lá, que é a Galadriel, né, falando, tudo começou com a forjadura dos Grandes Anéis. Ela vai explicando e tudo mais sobre o Sauron, o Anel do Poder, o Isildur que luta contra ele, todos os povos da Terra-média se unindo pra derrotar ele e tal. Tudo isso aí tá resumido ali no filme, né? Porque imagino que no livro, né? Porque eu nunca peguei, né, pra ler realmente. Rodrigo aqui, que é o nosso consultor aqui do livro, né, moro? Só fazendo um parênteses ali a respeito da quantidade de páginas, são mais ou menos 220 páginas o primeiro filme. Então, ó, 200 e poucas páginas. E, enfim, e pra chegar nessas coisas, o filme tem que ir explicando, né? Muita coisa, o Anel do Poder, o que é isso, o que é aquilo. E, na verdade, o filme ainda tem algumas coisas que ficam em aberto, né? Algumas coisas que o básico você sabe assistindo o filme, né? Mas obviamente o livro consegue explorar muito mais e tudo mais, né? Então Isso que me incomodou um pouco. O final dele. O final do filme, ele é bem assim. Na verdade, eu acho até o final do primeiro filme até desesperançoso, né? Porque a sociedade vai ruindo ali e tudo mais, né? E é até triste o final do filme, que acaba assim, eles indo lá, acabou. Aí começa os créditos do nada. É que pra mim, que eu nunca assisti nada, não sei nem das continuações, eu me baseei só pelo primeiro filme, né? Vocês têm mais conhecimento. Mas na hora que acabou ali, eu falei assim, mano, é assim mesmo que vai acabar? Tipo, eu sei que vai ter as continuações pra explicar o resto. Mas eu pensei, nossa, mas eu fiquei tão embaixo no final ali. Mas isso não Então, a respeito do final, assim, a minha visão, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu comparo muito as duas sagas, assim, tipo, ela com o Senhor dos Anéis, porque eram as duas sagas que eu mais era viciado na época, né? Só que, por exemplo, o Harry Potter, né? Quando ele encerra os filmes, o encerramento deles, a história do ano se encerra. E muitos filmes têm isso, tipo, tem a continuação, mas a história ali iniciada, ela se encerra de certa forma. Né? Tipo, deixa umas pontas soltas para continuidade, mas normalmente se encerra. No fato do Senhor dos Anéis, ela se encerra na metade, tipo, do que acontece. Tipo, tanto se você for continuar o segundo filme, ele continua exatamente onde ele parou. Então, tipo, ele é uma continuação, uma coisa contínua. Então, como que você se encerra uma coisa dando essa continuidade, sendo que é a mesma história, né? Tipo, não tem um salto temporal ou alguma coisa nesse sentido que dê essa sensação de, encerrou no primeiro filme, no segundo vai ter outra aventura. É uma aventura contínua. Eu acho que é por isso que ficou essa sensação de, pera, o que vai acontecer, né? Tipo, acabou, não tem mais? Então, é bem essa sensação que fica. Na época, eu lembro que pra mim não foi negativo isso, foi muito positivo, na verdade. Eu também. Eu ficava assim, tipo, eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer, né? Tipo, meu Deus, eles se separaram, e agora? Quem que vai estar com quem? Quem Será que vai que vão vivo? conseguir? Então, tipo, dá bem essa sensação. É bem interessante, porque tipo, eu que já no momento que eu assisti, eu já fiquei pensando, porra, eu sei que tem a continuação, eu sei que tem as duas sequências, ainda tem os Hobbits, né, que não, acho que não tem nada a ver com os 3 filmes, né. O Hobbit é antes. Mas eu, tipo, me deu um desânimo, assim, eu fiquei triste, sabe, porra, acabou assim, é como você falou, perfeitamente, normalmente todo filme tem um começo, meio e fim, e meio que esse acaba na metade, parece, sabe. E aí eu fiquei com esse sentimento de, porra, tinha que ter mais coisa, meu Deus. Aí que eu não posso ter esse sentimento na realidade, porque eu sei da sequência. Eu sei que tem sequência, sabe? Mas foi um sentimento que eu tive, querendo ou não, é involuntário. Essa sensação de cliffhanger, na verdade, né, que é esse fenômeno que é dado no cinema normalmente quando você acaba, né, com uma sensação tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Foi uma escolha de direção, na verdade, né, porque, tipo, querendo ou não, eles podiam ter encerrado de uma forma, tipo, como se, beleza, tipo, assentou, tipo, a história, tipo, acabou numa sensação, tipo, acabou, mas de certa forma... ela é necessária, né? Quando você assistiu o segundo, o final é bem similar também. Ele termina ali aquele arco, né, por assim dizer, o que acontece ali, mas você sabe que vai ter mais coisa. É que realmente é uma história tão longa que se fosse uma série, por exemplo, seriam temporadas, seria mais ou menos isso, porque realmente ela não tem um final ali, né? Episódio, né? Não é uma história que encerrou e daí o segundo filme realmente é outra coisa. É uma sequência mesmo, então é tão gigante. Não é uma crítica, tá? Não, sim, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas eu também, eu fiquei com a mesma coisa com o Rodrigo, né? Quando eu assisti na primeira vez, me deu justamente, né, que eu queria saber mais. Até porque o meu personagem favorito, que é o Gandalf, tinha morrido ali. Daí eu fiquei, porra, como assim, cara? Como assim? O cara cai da ponte lá e morreu e acabou, não tem mais. Mas ele não morre, né, gente?
Não, Não me deixa triste. Yuri, Porque Mas eu acho com a engraçado, esperança de sabia? que ele continue vivo, cara. Visão. Na verdade, essa queda do Gandalf, ela representa muito ali. Tipo, não é só, tipo, uma morte, sabe? sim. Querendo ou não, ele é o primeiro personagem, tipo, mágico, né? Tipo, tirando os hobbits ali, que é apresentado de uma forma grandiosa. Então você Sim. vê ele como um ser, tipo, nossa, ele é indestrutível, É. ele é o mais forte de todos. E querendo ou não, ele é o primeiro a morrer. Aí você fica tipo, meu Deus, e agora? Se até o mais forte morreu, o resto tá fodido. Por isso que dá aquela desesperança ali, né? Ele sai ali e logo do depois. E daí no final ainda tem a morte do Boromir, que convenhamos, todo mundo queria que acontecesse. Sacanagem. Nossa, Coitado tadinho. do Boromir, Mas ele tem um momento Ele se de redenção arrependeu. dele no final, tadinho. É muito legal porque, assim, Sim. justamente o Gandalf, ele é o guia, né, ali da Sociedade do Sim. Anel. É ele que vai guiando os caras. E é bem isso mesmo. O cara morreu, e agora? O que a gente faz? Aí até o Aragorn tenta manter, né, como se ele fosse o líder, né? Tipo, bom, já que o cara morreu, agora eu vou ter que dar um jeito aqui de seguir em frente com isso. E é bem aí que você vê a sociedade ruindo, né? Vai aos poucos, né? Tipo, porra. E daí começa. Aí o Boromir começa a ser. Porque, cara, é complicado. Porque tem até uma frase do Gandalf que tem na versão estendida isso que ele fala. Ele chega pro Frodo e fala assim: e como é que tá o anel aí? Aí o Frodo ele fica, né? Putz, o anel aqui ele fica me instigando aqui, né? E daí o Gandalf até fala pra ele: ó, eu acho que os perigos não vão vir só de fora da sociedade, mas de dentro. Aí bem na hora aparece o Boromir ali. Porque o anel ele vai corrompendo todo mundo ali. É isso que é legal dessa história, porque é todo mundo se unindo pra conseguir destruir esse anel que é tão maligno, tão perigoso. E depois você vê o coitado do Boromir sucumbindo, né? Porque o Boromir é justamente a representação do homem incorruptível, né? Que vai de encontro com lá no começo do filme, né? Que fala que o Sauron deu os 9 anéis pros reis que, acima de tudo, desejavam o poder. E se corromperam por causa disso e depois se transformaram nos Nazgûl e tal. Essas coisinhas, sabe, que tem no filme que eu acho muito massa, assim. Claro que era a primeira vez que eu assisti, eu era criança, né? Eu só queria ver o Gandalf, só queria ver ele fazendo magia e lutando e não sei o quê. Mas é legal que vai tendo essa construção. Você ver, assim, porque, tipo, no livro, principalmente, ele tem bastante essa visão da divisão de raças. É muito mais visível, assim, sabe? Essa divisão no sentido de, tipo, quem é mais sábio, quem não é, quem, tipo, qual que é a virtude de cada raça e, tipo, defeito, enfim, né? É engraçado porque, tipo, você vê cada uma das raças principais ali serem representadas durante a sociedade e como que cada um encara, né, esse feito. Então, tipo, é engraçado porque um exemplo, né, o Gimli ali durante a reunião ali de Valfenda, ele fala, não, beleza, então vamos destruir agora, e acabou, ele é muito mais simples, tipo assim, por que estão todo mundo batendo papo sobre isso se é só destruir, né? E enquanto, tipo, a contraparte dele no filme, né, que mais pra frente, durante o filme, começa a ser diferente, dele com o Legolas, né, que o Legolas, tipo, ele vê, tipo, ele age com uma sabedoria maior, que ele sabe, né, tem mais conhecimento sobre o assunto, conhece as outras pessoas, e o Aragorn e o Boromir são a mesma raça, dividida entre duas coisas diferentes. E é engraçado porque tem um discurso que o Gandalf faz no filme também, mas no livro ele fica mais explicativo, enfim, né? Ele é bem mais simples no filme, que é a respeito lá quando o Frodo fala assim, então pegue, fique você com o anel, proteja ele, não sei o quê. Daí o Gandalf fala assim, não me tente, porque ele fala que se ele, como um ser mágico, né, tipo, poderoso, pegar o anel, mesmo ele não conseguiria tipo, não resistir, resistir ao poder, né, da corrupção, né? Então ele fala que ele seria um bruxo muito cruel, assim como a Galadriel fala também. Exatamente. Ela fala que se ela se sucumbisse ao anel, seria uma coisa muito terrível. E um ser que ninguém dava nada, que é o Hobbit, tipo, foi capaz de carregar o anel por tanto tempo sem ser sucumbido por ele. Então eu acho que muito legal, tipo, a visão das raças ali, e que eu tava falando do Aragorn e do Boromir, como que o Aragorn vê isso, né? Tanto que no final ali, um pouco antes do Boromir morrer, o Frodo vira pra ele e fala assim, se você me pedir, eu te darei um anel. Daí ele fala pra ele que, tipo, ele não vai, ele fecha a mão do Frodo e fala, não quero, eu iria com você até o final e tal, mas que realmente ele sabe que se ele tiver com o anel, ele vai ser corrompido, mas é uma escolha dele ficar fora disso. Resistir, então, exatamente o contrário do Boromir, que ele quer, porque ele, tipo... E se você for pensar, a ideia do Boromir, tipo, de preservar o povo dele não é ruim. Sim, não. Ele quer usar o anel pro bem, só que ele não vê
o quão negativo isso seria pro povo, né? E com o maligno, né, que o anel é, Sim. né? Que o anel vai transforma a pessoa de um jeito que ela fica maluca, né, por ele, né? É incrível, é isso que é legal, é justamente essa coisa da... Aí quando você descobre que o Tolkien, né, ele era muito católico, você percebe as inspirações da religião católica no Senhor dos Anéis, aqui o anel é quase como se fosse o diabo, tentando eles e transformando eles numa coisa horrível, como, né, monstros ou pessoas malucas querendo de... Porque justamente o Boromir ele só queria usar o anel, ele até fala ali no Conselho de Valfenda, vamos usar o anel contra ele. Aí o Aragorn até fala, né? Não pode usá-lo. Nenhum de nós pode. Ou um anel obedece somente a Sauron. Ele não tem nenhum outro mestre. E o Boromir ainda zomba dele. Ah, você não sabe de nada. E ele fica nessa, né? Só que realmente ele é corrompido pelo anel, né? Então ele não é mal, na verdade. Mas quando eu era criança, eu achava ele xarope. Mas depois, quando eu reassisti, eu falei, pô, coitado. Na verdade, ele só foi corrompido, né? Ele não... Isso que é legal, essas reflexões do Senhor... Por isso que o Senhor dos Anéis é um negócio muito massa. Porque é um universo, né, e esses personagens, eles são arquétipos, né? Eles são ideias que estão ali o tempo todo. É quase que, fazendo uma analogia, né? É quase como se fosse que nem a Bíblia, que traz passagens com personagens que representam alguma ideia, algum ensinamento que você quer passar. E o Senhor dos Anéis tem muito disso. E é muito legal, é muito massa você descobrindo esse universo, né? Ali os hobbits, os elfos, os anões, né? Que você vai descobrindo que tem cada vez mais coisas, né? O Gandalf também, né? Que é um mago e tudo mais. E a gente descobre que tem mais magos, né? Porque depois o Gandalf vai lá e encontra o Saruman. Putz, eu não sei, quando eu fui assistindo, eu ficava cada vez mais encantado por este universo. Eu acho engraçado que essa apresentação do universo ela é dada como não como uma iniciação. Porque muitas vezes quando você entra tipo nesse universos assim, tipo mágicos e tal, sempre coloca um personagem que não sabe de nada, que normalmente representa o telespectador, e entra nesse universo e começa a conhecer a partir de. No caso do Senhor dos Anéis, você conhece personagens que já estão inseridos nesse universo, e eles não têm necessidade de falar, ó, os hobbits são assim, assim, assado. Os magos são assim, assim, assado. Ai, começou dessa forma. Não, eles existem, como qualquer outra raça, como qualquer outro povo. Então você vai descobrindo conforme eles vão reagindo às situações que tá acontecendo. Isso é muito legal, porque você já se sente no meio do turbilhão e fala, meu Deus, qual deles eu me represento mais, qual deles que eu quero ser, né? Exatamente. Você até fica, né? Quem que eu sou na Sociedade do Anel? Não, é muito divertido, é muito legal. E... Enfim, daí o filme, ele tem, então, assim, tá bem claro, né, pra quem tá nos escutando, que o Senhor dos Anéis, ele tem um enredo muito rico, tem muitos detalhes, e isso que o filme condensa, né, porque obviamente é um filme de quase 3 horas, né, a versão normal, se não me engano, e daí a versão estendida tem 4. Então, assim, é um filme já muito longo, muito extenso, ele tem muita coisa pra contar, muita coisa pra falar. E por conta disso, a história dele já pra mim, é o ponto principal, né? E as atuações de todo mundo também. E principalmente do Ian McKellen, que faz o Gandalf. Porque ele consegue fazer a interpretação dele como Gandalf, com o olhar dele, sempre ele com medo. Porque ele tem muito medo do Sauron. E você percebe como o Sauron, que é o dono, né? Que criou o Anel do Poder, como ele é perigoso, como ele pode destruir todo mundo se eles não se unirem. E o desespero que o Gandalf tem, sabe? E acho muito massa a interpretação dele. Diga, Iricão. Mas por que ele criou os anéis, todos os anéis? Então, é o que conta inclusive esse. É o que conta justamente ali no início do filme. Os anéis do poder foram criados, né, e foram dados, né, para várias raças, para os elfos, para os anões e para os homens. E daí o Sauron criou em segredo o Anel Mestre para controlar todos os outros, porque ele queria justamente dominar a Terra-média. Porque no filme, e acho que no livro, não conta... no filme eu sei que não tem, no livro eu já não sei. Mas o Sauron, ele tinha um mestre, né, que é o Melkor. Que, enfim, que aí eu imagino que é em outro livro, talvez, que fale mais sobre ele e tal. Que, se não me engano, ele também tentou dominar a Terra-média. E, obviamente, ele não conseguiu. E o Sauron, que é meio que um aprendiz dele, tá tentando fazer isso pela segunda vez, né? Porque o filme ali, quando tá contando que os povos da Terra-média se uniram para lutar contra Sauron, e daí o Isildur consegue cortar o dedo lá do Sauron e ele e a forma... como é que é? A forma corporal dele se dissolve, né? Desaparece. Aquilo ali é a primeira vez que ele tenta. E ele não consegue. Aí a segunda, que é justamente o que está acontecendo agora no Senhor dos Anéis. Por quê? Porque o anel não foi destruído. E o anel, como ele ainda existe, então o Sauron ainda, né? O que é justamente o que o Gandalf explica pro Frodo, né?
o espírito de Sauron sobreviveu por ele estar no anel, né? Ele está confinado. É como se o anel fosse um Horcrux ali, né? Mais ou menos isso. É, a Gabriele ficou o tempo todo falando, relacionando uma coisa a outra. Então. É bem Ela isso aí falou mesmo. sobre isso. Só me aprofundando mais a respeito dos anéis, que ele explica um pouco ali porque ali no livro, só para o pessoal entender, eu não li todo ele. Eu cheguei ali na parte ali do Topo do Vento ali, que os Nazgûl aparecem pela primeira vez, os 9, e esfaqueiam o Frodo, enfim, né? Bem nesse começo. Porque o livro ele é muito, muito explicativo, né? Tem muitas coisas que ele fala, o Tolkien tem a necessidade de explicar bastante os cenários, de mostrar para quem tá lendo, né? Ou, no caso, assistindo, visualizar esse universo que ele criou na cabeça dele, né? Então, sim, salvo críticas de que ele explica muita coisa, ele deixa bastante explícito o que ele queria que as pessoas vissem, né? No caso dos Anéis, eu não tinha assistido o Hobbit antes, né? Porque ele saiu depois e nem tinha lido ele. Então o Hobbit, ele explica algumas coisinhas, mas ele foca mais na situação da aventura dos anões, enfim, né? Pro pessoal que já assistiu. É outra história, né? Enfim, né? Tem uma premissa ali do anel junto, mas não tem o foco no anel, né? Tipo, ele é só mencionado, de certa forma, né? Mas enfim, aí no começo do livro, o Tolkien faz um prefácio, né? Mas um prefácio que explica, tipo, desde antes da Sociedade do Anel, de como que os hobbits vivem, que é essa introdução que no filme eles não têm a necessidade de fazer. Mas, enfim, nos Anéis ali fica bem explícito a respeito do Sauron, que ele criou 3, né? Porque eles falam pros rei-elfos. Se eu não me engano, a Galadriel tem um, sim, e tem mais 2 rei-elfos que tem também. Aí tem são 7 anões e 9 para os homens, né? isso. E daí o que acontece? Os 3 anéis, daí o último ele criou, aquilo que o Felipe falou, ele criou o último para controlar todas essas raças e, enfim, né, dizimar a Terra-média. Mas os 3 elfos, no caso, isso acho que não é mencionado no filme, eles foram os únicos que se esconderam do Sauron. Então ele não conseguiu alcançar nenhum dos 3 elfos. Por isso que os 3 elfos são considerados mais sábios de todos que têm os anéis. Eles perceberam essa... como é que é? Toda essa estratagema do Sauron antes que desse... Aí os anões, como são bastante gananciosos, muitos deles acabaram sucumbidos, e os que sobraram, que o Sauron não conseguiu alcançar, foram queimados pelo dragão lá, que é o vilão principal lá do Hobbit, né? O Smaug, né? Isso, o Smaug. Daí, nisso, tipo, foram muitos queimados, ou seja, os que não foram queimados, o Sauron conseguiu chegar neles. E os 9 foram corrompidos, como a gente já mencionou, que foram os primeiros a virarem servos do Sauron, né? Então, de certa forma, o Sauron mesmo... Chegou uma época ali do poder do Sauron da Terra-média que ele nem precisaria dos 3 anéis dos elfos. Sim. De tanto que ele já construiu toda a corrupção, principalmente advinda dos homens, como o grande poder dele. Então, de certa forma, os elfos seriam os principais inimigos deles, que seriam os únicos que ainda não tiveram a corrupção dentro da linhagem deles. Por isso que os elfos são muito, assim, poderosos à visão de todos os outros seres, né? São os mais mágicos, enfim. Mas... aí depois que o Isildur, né, corta o dedo dele, enfim, e mostra novamente a corrupção dos homens, e os elfos meio que desprezam os outros, né, por isso que eles acham que os elfos são os únicos seres, assim, que, ai, nossa, nós somos os únicos que não fomos corrompidos e somos superiores às outras raças, né, e também as outras raças veem eles, de certa forma, a maioria deles também como se fosse, nossa, os elfos são os top. Tem uma rixa também, né, entre os anões, os elfos e tudo mais, né. Mas é muito legal toda essa premissa disso que eu falei, do como as raças se diferenciam, não somente, tipo, como aparência e vivência, mas como que elas encaram as adversidades. Elas não vivem em harmonia, né, como todo mundo pensa, né, gente? Na verdade, eles têm rixas entre eles, os elfos, principalmente, com todos os outros, né? Então é isso que é legal, é um universo bem vivo, né? E que tem bastante conflito entre esses povos. E a parte mais legal a respeito da história do Senhor dos Anéis é a forma como os hobbits são vistos. Isso deixa bem claro no livro, com forma que todos os seres ignoram a realidade dos hobbits. Ninguém liga, assim, pra eles. Tanto que o Sauron também ignora. Tanto que é por isso, muito tempo, ele não soube onde o anel estava. Porque estava com o Bilbo no início do filme. E essa sacada que é legal, né? Porque é justamente o Sauron subestima esses povos menores, como os hobbits, acha que eles não são importantes. E no fim, foi graças a um hobbit que tudo isso está acontecendo. Sim. Que, querendo ou não, acaba sendo que os elfos, os
hobbits acabam sendo superiores aos elfos nesse sentido de corrupção, porque o Bilbo conseguiu ficar com o anel por anos, sem ninguém perceber sem ser totalmente corrompido, né? Que até no livro o Gandalf comenta, ele fala assim, acho incrível como que o Bilbo não se sentiu, tipo, ficou tanto tempo com o anel e não ficou parecido com o Sméagol, por exemplo, né? Pois é. Com o Gollum, de ficar, tipo, tão desesperado a ponto de, tipo, meu Deus, ele mostra indícios disso no início do filme, mas não tanto quanto as outras pessoas se corrompiam mais facilmente. Aí, tanto que o Gandalf fala que ele realmente começou a olhar mais para os hobbits nesse sentido, depois que ele viu o quão, enfim, né, forte, tipo, que o Bilbo poderia ser, isso, resiliente através do anel. Tanto que é por isso que ele decidiu passar pro Frodo, e influenciou, né, incentivou o Bilbo a passar pro Frodo, porque ele é uma raça que é ignorada por Sauron até certo ponto, mas que também tem muita resiliência. E é justamente também depois que o Gandalf, porque assim, o início do filme, até chegar nessa parte do Bilbo e o Gandalf depois descobrir que ele tá com o anel, isso aí são anos e anos, é muito tempo que se passa. Tanto que o Gandalf, quando ele percebe ali que o Bilbo, né, tá totalmente fascinado por esse anel, ele fica lá pensativo, né, tipo, pô, mas que porra é essa? O que é isso? Aí ele vai pra Minas Tirith pra estudar, pra daí lembrar do Anel do Poder, porque o negócio ficou perdido por tanto tempo que ninguém mais lembrava dele. E quando ele foi ainda foi conversar com o Saruman até justamente nisso daí, o Saruman até tira sal, né? Você tá andando demais aí com os pequenos. Isso aí tá afetando a tua mente. Tipo, exatamente isso, assim, trazendo uma certa arrogância pra. Esses caras aí não entendem nada, Gandalf. Você tá perdendo tempo aí com esses caras aí, não sei o quê. E justamente porque. E aí que vem uma disparidade interessante, né? Porque o Saruman, por exemplo, ele acha que a única maneira de manter o poder afastado é com grande poder, né? Somente os poderosos vão conseguir manter o Sauron longe. E enquanto que a gente percebe que, na verdade, o mal ele fica afastado com todo mundo no seu dia a dia, fazendo as tarefas diárias ali e afastando esse mal. Que é justamente o que acontece ali com o Frodo. É ele que consegue levar o anel, né? Enfim, vai seguindo em frente, né? Com isso, né? Me segurando aqui para não dar spoiler, né? Mas é justamente isso que é legal, assim, essas reflexões que vão trazendo, né? E a própria sociedade em si, né? Porque a representação e os outros anéis, por que não é utilizado? Então, os anéis... Porque os anéis do poder acabam sendo vistos de uma forma negativa, né? Tanto porque a maioria deles já foi corrompido e sucumbido à maldade do Sauron. Os únicos anéis que são ainda utilizados, entre aspas, é o dos 3 elfos. Só que eles escondem isso, porque eles fugiram do Sauron para não acabar sendo corrompidos e encontrados, né? Os anéis dos homens... E quem são esses 3 elfos? Então, no filme, eu acho que só a Galadriel tem. Eu acho que imaginei os dois outros elfos os outros 2 elfos que recebem os anéis ali que foram dados aos elfos, tem a Galadriel. Eu não sei se um deles já é o Elrond. Eu sei que o Elrond tem um anel, mas ele pegou depois, eu acho. Parece que ele pega depois. E daí tem mais um anel que depois é dado pra um outro personagem. Aí eu vou ficar em silêncio, não vou contar. Achei que você ia falar. Eu ia falar, não vou falar não. Vai ser dado pra um outro personagem. Mas então esses anéis todos são corrompíveis. Ele corrompe as pessoas. É que também. assim, o filme Porque ele não tem a vontade do Sauron ali. É que o filme eles não exploram isso e, né, já aproveitando, nós justamente escolhemos fazer um episódio sobre o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, justamente por conta da série da Amazon, né, que é Os Anéis de Poder, que eu não assisti ainda, mas teoricamente é para explicar justamente a construção, né, a fabricação desses anéis e um anel do Sauron, para daí chegar no Senhor dos Anéis. Então, resumidamente, o Sauron, junto com os 2 elfos, se não me engano, eles foram criando esses anéis de poder. Só que, obviamente, o Sauron tinha essa já ideia, né, esse plano de controlar os anéis com o anel principal dele, né, com um anel. E parece que esses anéis élficos... entendi. E parece que esses anéis élficos, quando eles estavam sendo feitos, eles não estiveram sob a influência dele. Eu não sei muito bem o que isso significa, se tipo, na hora da fabricação ele coloca alguma coisa no anel que dele consegue controlar, não sei. Talvez nos livros expliquem melhor, talvez a série explique isso melhor. Mas no filme não é dito isso. O filme do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, só foca no anel, um anel, né? O anel dele. Que é o anel do Sauron, só se concentra nele. Os outros anéis aí dos homens ficam com os Nazgûl, né? Estão com eles, que são os 9 lá, né? E os anéis dos anões, é como o Rodrigo falou ali, na história do Hobbit, tem esses aí que são destruídos, outros se perderam, mas
o mais importante mesmo é o do Sauron, né? E é só os elfos que tem eu esses fiquei me três. questionando. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei me questionando, tipo, tá, e os outros anéis? Por que eles não são usados? Porque, tipo, é, tem um grande poder, né, neles. Por isso que esse é o meu questionamento. Eu também não sei se é explicado mais pra frente, mas pelo que você estava falando, não, né? Nos Então, outros nos dois outros filmes, né? nos outros dois filmes não aborda isso daí, não É aquilo que explica. o Felipe falou, o foco da franquia, né, da trilogia do Senhor dos Anéis, não é explicar como funcionam os anéis, né? No livro ele até tem algumas coisas que eles falam, porque o livro ele tem uma premissa de, enquanto contam as histórias, em momentos de pausa, eles fazem canções ou, tipo, contam histórias relacionadas aos tempos antigos que acabam citando uma história ou outra. Tanto que é esse que você falou do Felipe, do mestre do Sauron antigamente, acabou de ter uma passagem na parte que eu li que o Aragorn tá contando pros 4 hobbits a respeito de antes do Sauron, que é a Batalha de Angmar, que tem realmente o chefe dele. Mas também é uma passagem bem sutil, assim, ele fala, antes não sei o que, o mestre do Sauron, enfim. Até porque a palavra do Sauron, né, falar sobre Mordor e tal, acaba atraindo os Nazgûl, então eles não mencionam muito, né, os tempos antigos e o tempo do período que o Sauron estava no poder. Então eu acho que principalmente o foco é na destruição do anel e da influência que esse anel tem durante toda essa jornada que tem nos 3 filmes. Porque a existência dele faz com que o Sauron continue ali, né? E o Sauron é perigoso, né? Ele tem que ser destruído, então... Eu acho que esses anéis, na verdade, eles só são citados de forma assim, para explicar os Nazgûl, né, os 9, porque eu acho que são o principal foco da corrupção dos anéis, são esses 9, e dizendo que ele tentou corromper todas as raças, né, de certa forma, tipo, só para isso que fala no filme, assim, pelo menos nesse primeiro momento, que fala que tem esses outros anéis, porque durante, assim, não tem muita acentuação, tanto que a Galadriel nem é comentado que ela tem um anel, você só repara porque ela tá contando a história no início e ela mostra no início que tem um anel. Na versão estendida, se não me engano, ela até comenta, eu tenho o anel não sei do que esse é o único anel que mantém esse local protegido, uma coisa assim. Eu lembro que ela, no filme, mas é só na versão estendida, se não me engano, que ela comenta isso daí. Não, tem uma cena da influência do anel no tio do Frodo. Mano, eu levei um susto naquela hora. Eu levei um puta susto. Eu adoro aquela cena. Na hora que ele tá colocando o colete de Mitri. Nossa, eu adoro essa cena. Maravilhosa. Nossa, me dá um berro assim, né? Nossa, dá muito medo, cara. O cara vira um monstro, cara. Nossa, dá muito medo, cara. Deixa eu perguntar. Eu nem pesquisei sobre isso. Mas é o mesmo ator que faz o Palpatine? Não é, né? Não é não. É outro ator. O tio do... Não é, né? Nada a ver, é né? Outro ator. Tô pirando. Pirei aqui, então. Mas é isso aí, então, enfim, né? Aí a gente vai vendo todas essas coisas, né? E daí a gente vai vendo outros detalhes do filme, além dessa história que a gente já tá falando aqui, que é magnífica. A gente vê os cenários que são lindos, né? O filme inteiro, né? A trilogia foi filmada lá na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é a Terra-média. É incrível como... Não, todos o cenário do filme. Os cenários. A trilha sonora, os figurinos são lindos, cara. As roupas e tal, as roupas élficas, roupa dos hobbits. Isso que é mais legal, né? As roupas também é mais um indício da diferença das raças, né? Tipo, cada um tem um tecido diferente, uma cor diferente, uma coisa que se assemelha ao dia a dia deles. É impecável o modo como foi criado. Sim. Você vê também nas armas, né? O machado do Gimli, tem um monte de detalhezinho, runas, que são o idioma dos anões. Tipo, cara, é incrível. E isso que esses dialetos foram 3 linguistas que criaram os dialetos de cada raça, né? Tanto que, na verdade, não foram 3, acho que foram mais. Eles falam no filme, né? Eles falam, isso que é engraçado, porque, tipo, os elfos, o dialema élfico, o dialema de Mordor, o dialema dos anões, o dialema, enfim, né? De todas as coisas, todos eles foram criados para o filme. Então, tipo, eles fizeram uma mescla de vários idiomas misturados, criado principalmente ao latim. No livro. Se não me engano, já tinha no livro. Isso daqui, acho não, que já tinha, mas tô falando a pronúncia, né? Sim, isso é verdade, isso é verdade. Sim, tanto que é muito... hora, mano. É legal porque você vê justamente o quanto o Tolkien, ele realmente queria contar o universo que ele imaginou. Porque o cara desenvolve idioma, desenvolve culturas, enfim, é muito interessante isso que ele faz. Aquela própria frase lá que tá escrita no anel, né? Um anel para todos governar, não sei o quê. Tem uma cena na versão estendida que o Gandalf pronuncia aquilo no idioma de Mordor. Então, assim, é incrível como a criatividade não falta no Tolkien, né? Na história dele. Não é à toa que é considerado uma das maiores obras de todos os tempos, né, cara? Nossa, é incrível. Tipo,
cara muito detalhista, mano. É por isso que Sério mesmo. É por isso que quando fazem aquelas perguntas assim, qual que é o seu filme favorito e não sei o quê? Pra mim a trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu assisti, eu era muito criança e foi a primeira saga, por assim dizer, que eu me apaixonei inteiramente, assim, e foi graças aos filmes, porque se não fosse os filmes, talvez eu nunca... E me obrigou a assistir agora. Exatamente, Uricãozão. Mas então você percebe quanto esse universo é gigantesco, né? Enfim, os cenários, os figurinos, tudo, né? A trilha sonora. Não, eu vou confessar pra vocês, conversando agora sobre o filme, eu me senti mais interessado ainda de assistir o resto e assistir a série, inclusive. Porque... Peraí que tá passando um avião aqui, um helicóptero. Temos um fã aqui de Senhor dos Anéis nascendo perante nós. Não, mas eu gostei. Não, assim, eu nem consigo... Eu até prefiro que vocês falem, porque eu gosto de... vocês têm um conhecimento muito maior e eu acho mais interessante vocês falando, porque daí eu vou falar merda aqui. Então é melhor... não, mas é que realmente é aquilo que... só apreciar, né? Eu sou o ouvinte do momento, entendeu? É que realmente entra naquilo que você falou, né, Yuri? Querendo ou não, tem pontos, né, que o filme não explora, né? Então você... Na primeira vez que você assiste, supondo que você não conhece nada, realmente você pode ficar perdido. Eu também. Isso e tudo que eu e o Rodrigo estamos falando, a gente só sabe mesmo porque a gente foi atrás. O Rodrigo leu, né, os livros. Eu nunca peguei pra ler, mas eu sempre fui indo atrás na internet, lendo e tal. Porque o filme realmente é que não tem espaço pra falar de tudo. E o filme já tá reduzido. Sim. Então, pra mencionar todos esses detalhezinhos, aí teria que ser só no livro. Ou talvez, se fosse, né, pra adaptar numa série, né, por exemplo. Por isso que eu fiquei com bastante dúvidas. Mas quando eu assisti Harry Potter pela primeira vez, eu também ficava com esses questionamentos, tipo, mas por que isso? Por que aquilo? Sabe? E eu estou com o mesmo sentimento daquela época, sabe? Inclusive o Rodrigo citou no começo do podcast, eu também. Eu fui mais atrelado ao Harry Potter, até porque os protagonistas eram crianças e tinha toda aquela vibe, né? Os primeiros filmes. Então aquilo lá me cativava muito mais do que o Senhor dos Anéis, né? Enfim. Mas, como eu falei, ouvindo vocês falando, como eu nunca fui atrás para querer saber de curiosidade, de como foi feito, eu só sabia pelos outros, né? Que o quão grandioso foi realizado o filme, né? Os inúmeros atores fodas que tem no filme, né? Não, o vocabulário eu já sabia, né? Eu já tinha conhecimento. O próprio Christopher Lee, que faz o Saruman, ele é o único no elenco que conheceu o Tolkien. Ele é o único cara ali que conheceu ele. E é engraçado, tem um vídeo do Ian McKellen, né, que faz o Gandalf, que ele falando bem assim, que quando ele conheceu o Christopher Lee chegou pra ele e falou assim, eu leio O Senhor dos Anéis todo ano, e eu acho que eu deveria fazer o Gandalf. Sério? Ele falou assim, como é que é? Eu sempre achei que eu faria o Gandalf, na verdade. Eu sempre achei que eu faria o Gandalf, que ele falou pra ele. Só que como o Christopher Lee tem uma voz, né? Tinha, né? Uma voz incrível, né? Muito grave, né, e tal. Não tinha como ele ser o Gandalf, né? Porque o Saruman, ele já tem essa coisa da voz dele, né? Que a voz dele... como é que consegue fazer magia só com a voz, que ele consegue manipular as pessoas com a voz, enfim, é outro personagem aí também que é um desgraçado, né? Porque o Gandalf vai lá pra conversar com ele, pra falar sobre o anel. Ele dá um pau no Gandalf. né? Não, exatamente. Porra. Aí vem aí tem um outro detalhe também, que é justamente essa ordem dos Istari, que são os magos aí tal, que o filme também não aborda. Não aborda isso. Ainda bem que você explica tocou também. nesse assunto, porque eu fiquei meio perdido ali. Falei, tá, o Gandalf foi em um local, eu imaginei que seria algo dos magos e tal, e ficou naquilo. Ele e o Saruman, né? O nome Saruman, do personagem. Então. É que de louco, cara. Saruman! Tem uma parte que ele fala. Os magos, né, os Istari, né, quando eles foram enviados para a Terra-média, eles foram enviados justamente com uma ideia de guiar os povos, né? Então, eles não foram para batalha, né, enfim, eles só foram para guiar. E foram enviados 5, né, que é o Gandalf, o Saruman, os Magos Azuis e o Radagast, que aparece inclusive no filme do Hobbit. Então são os 5 Istari. Só aparece no filme, no livro ele não existe. Exatamente, o livro ele não existe, é só no filme. Tá, mas mesmo. então... Ali no filme, então só existe 2 magos mesmo, então. No filme na trilogia do Senhor dos Anéis só aparece os 2 mesmo, o Gandalf e o Saruman, porque o Radagast, eu não sei se no livro ele é mencionado, imagino que sim,
Mas esses magos azuis aí É que eu são li os o mais Hobbit, o misteriosos. livro do Hobbit, na verdade, ele menciona, é só no filme que ele fala dessa ordem. Eu imagino que provavelmente mais pra frente no livro ele vai falar dessa ordem dos 5, mas pra mim, na verdade, foi uma surpresa porque eu assisti o filme primeiro, né? Foi uma surpresa o Radagast não estar no livro. Eu fiquei tipo, nossa, mas da onde que surgiu esse personagem? Provavelmente eles devem mencionar ele mais pra frente, né? Porque eu não cheguei até o final. Sim. Só fazendo parênteses antes que a gente continue nesse assunto, que o Yuri que falou sobre a produção do filme, é uma coisa muito curiosa que tem nos extras, porque eu tenho a versão com os extras, né, do DVD, que eles fizeram pra mostrar os anões e os hobbits, que você fica pensando, tipo, nossa, será que, sei lá, pegaram anões de verdade? Enfim, né, porque muitas vezes os filmes fazem isso. Na verdade, existe uma técnica da produção, que eles aumentam os personagens de tamanho normal. Sim. E diminuem os atores que deveriam ser, tipo, anões e hobbits. Então, de certa forma, quando eles estão fazendo o filme, todos eles estão no mesmo tamanho. Só que na pós-produção que eles alteram isso. Eu acho um detalhe muito legal. Você fica tipo... Oi? Não é uma lembrança que eu tenho de bastidor, assim, do Senhor dos Anéis, é quando eles estão na casinha lá do tio do Frodo, que eu esqueço o nome dele. O Bilbo. É Bilbo, não é Bilbo? É o Bilbo. Isso. É um lance de perspectiva, não é? Isso. Tipo, que eles alteram... É de perspectiva em cenas, mas quando aparecem todos eles juntos, eles aumentam e diminuem, tipo, em cenários abertos, por assim dizer, sabe? Então, tipo, eles não pegam, tipo, atores anões, ou, enfim, né, dublês anões pra fazer o filme. Eles fazem uma questão de pós-produção. E outro parênteses que o Yuri tinha falado que ele começou a querer conhecer, acho engraçado, porque muita gente, até hoje, nunca assistiu por preconceito de falar, o filme é muito longo, o filme é chato. Então, tipo, tem bastante gente que eu conheço que fala assim, já assistiu O Senhor dos Anéis? Ah, não, eu sempre durmo. Sabe, tipo, já ouvi muito esses comentários. Você fica tipo, cara, como que a pessoa não percebe a grandiosidade que tem por trás de um filme de 3 horas, entendeu? Tipo, é muita falta, às vezes, de pegar pra conhecer mesmo, sabe? Porque se você entra, assim, no universo com a mente aberta, tipo, é difícil você não acabar sendo cativado pelo universo, né? Então, eu já falei isso em outros podcasts. Eu gosto de filme lento. Eu me interesso por diálogo, então quando tem muito diálogo o filme eu não fico, não é cansativo pra mim. Então, o meu problema com O Senhor dos Anéis antes não era nem pelo quão longo ele era porque eu não tinha interesse algum mesmo a esse universo tipo medieval, essas paradas, né? Então, o fato do filme ser longo não foi um problema pra mim. Tanto que eu ia assistir a versão estendida. Eu só não assisti porque tava muito tarde. Aí eu falei assim, eu vou dormir 3 horas da manhã e tem que trabalhar no outro dia, sabe? Eu, como sempre, deixei pra última hora. Mas, cara, eu fiquei vidrado o filme inteiro. Tipo... Mas até esqueci o que eu ia falar. Eu tava falando do Saruman lá, né? Deu branco aqui. Saruman, o branco? Mano, enfim, daí, enquanto o Rodrigo não lembra... O nickname do Felipe no MSN. É verdade. Né? Então, eu justamente, antigamente eu tinha esse pseudônimo, esse nickname. Colocava Felipe ou Branco. É justamente por conta do Senhor dos Anéis. Porque, enfim, eu adoro o Gandalf. O Gandalf eu adoro e amo, o melhor personagem que tem nessa história. E, enfim, eu gostei muito do Aragorn, cara. Então, quando eu era criança, eu confesso que eu gostava só do Gandalf. Quando eu fui reassistindo, fui ficando mais velho, fui reassistindo, aí eu também comecei a gostar muito do Aragorn, do Legolas, de todo mundo. É muito fofinho. A sociedade ali, esses personagens, eles são... Eu não sei, cara, é a galerinha, assim, muito massa, sabe? É muito legal, assim, como eles são. O bonde dos o bonde do anel. Como que é o nome do arqueiro? O Legolas. O Orlando Bloom aí. Legolas. Não, eu achei ele, tipo, meio apagadinho no primeiro filme. Quê? Eu achei. Eu achei. Lá, Yuri, eu esperava mais dele. Gente, pelo amor de Deus, ele é o melhor personagem. Nossa, eu era fascinado por ele. O meu irmão, quando é engraçado, o meu irmão, ele também era fascinado pelo Aragorn, né? E daí a gente ficava brincando de Senhor dos Anéis, e daí eu ficava com aquele arco, assim, no arco invisível. Matando o orc! Eu falava, nossa, tipo, eu acho incrível, porque, tipo assim, eles falam, aí você fala, tipo, nossa, até parece que ele ia acertar longe, não sei o que, tão, né, uma mira tão assertiva e tal. Tem um monte de gente que fala isso, fala, tipo, que é meio surreal, assim, o fato do Legolas sempre acertar o alvo, tipo, sei lá, no meio dos olhos ou na testa. Meu Deus. Só que você fica pensando, tem orc no isso filme. é mais um detalhe, tipo, dos elfos, porque ele tem as elfos têm a visão, tipo, mais longínqua, né, então, tipo, eles têm uma visão super foda. Mas, nossa, o Legolas eu
eu acho o personagem tão foda. E na verdade, o meu foi ao contrário. Primeira vez que eu assisti, o Legolas brilhou, assim, tipo, extremamente. Eu falo, tipo, quem que são os outros perto do Legolas, né? Aí, quando eu fui crescendo, que eu fui começando a abrir os olhos, tipo, o Gandalf, pra mim, salta bastante. Principalmente, tipo, pela personalidade, pelo fato da magia dele. Então, tipo, eu acho incrível também. E depois de um tempo, depois que eu sou viciado em Lost, né, a série. E o personagem que faz o Merry, o ator que faz o Merry, que é Dominic Monaghan, né? Ele faz Lost. Verdade. Então, depois que eu assisti Lost, o Merry virou meu xodózinho, assim, dos Hobbits. Então, acho engraçado, porque são personagens, assim, que você vai tendo um apego, que você fica, tipo, com medo que aconteça alguma coisa com eles, você fica, tipo, meu Deus, não faz nada com eles. Porque depois do Gandalf e o Boromir ali, você fica, puta merda, cara, todo mundo vai morrer nesse negócio. Depois que o Gandalf morre, você pensa, tipo, cara, ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo mesmo. Eu falo isso porque eu senti ele com menos falas do que os outros personagens. Mas isso que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Que o Yuri falou que o filme é lento. Eu acho isso, tipo assim, os diálogos são bem explicativos, por isso tem essa forma lenta, mas as cenas dinâmicas de ação compensam e muito. Porque elas são muito boas. Então, são tipo, mesmo. Quando começa a ficar, tipo, não, tá muito, entre aspas, devagar, vem uma cena de ação muito foda, que nem a cena de Moria é maravilhosa. Nossa, a parte de Moria... A sequência de cena de Moria é muito boa. Sim. E a cena, até aquele final ali que o Boromir morre, é sensacional. Tipo, o modo que tá, tipo, os três, o Gimli, o Legolas e o Aragorn, e, tipo, indo atrás do Boromir, que ele tá lá tocando a corneta lá, a corneta de Gondor, né? É o chifre de Gondor que eles chamam, né? Mas acho que, tipo, e eles vão atrás e você fala, tipo, meu Deus, olha como é foda a luta deles e não sei o que, você começa a dar um desespero. Inclusive, e fica tocando, né? E fica tocando aquela música Aí quando o Boromir começa a levar a flechada, começa a ficar em eco e não sei o que, slow motion. Cara, é muito foda. E tem essa cena porque eu tenho o jogo deles, do Senhor dos Anéis, no Lego, né? Que eu adoro os jogos do Lego. E essa cena, tanto a parte de Moria quanto a parte dessa que ele tá correndo pra ir atrás de Boromir, é muito legal. Você fica, tipo, a música tocando igual e você correndo no meio dos orcs, você fala, nossa, você se sente ali no meio. Nos jogos do Senhor dos Anéis... uma pergunta que eu ia fazer. Diga, Yuricão, diga. Isso, justamente sobre... Tem um jogo pra PS4, Shadow of Mordor, não é? Sombras de Mordor, Terra-média, só que não tem nada a ver com o filme. Isso. Não, mas ele é canônico? Como que funciona? Eu não sei dizer, é porque eu tenho tanto Sombras de Mordor e Sombras da Guerra, são duas uma sequência, né? O segundo eu nunca joguei. Eu tenho, mas nunca joguei. O primeiro eu joguei, só que eu joguei um pedaço, porque ele tem uma jogabilidade muito difícil, se você não se apega, assim, tipo, que ele é um sistema Nemesis, que eles falam, tipo, se você morre pro personagem, o personagem fica mais forte. Então, tipo, ele é muito difícil, assim, de você passar. Então, eu perdi o interesse no meio, assim, né? Mas eu não sei se isso é canônico, porque eles passam em outro período, assim, tipo, é um período que tem... Era isso que eu queria saber. É que o Senhor dos Anéis tem eras, né? O Senhor dos Anéis, ele se passa na terceira era, se não me engano. Ele tem, tipo, o exército de orcs e tal, mas é, tipo, a história de um personagem específico que é guiado por um deus élfico, não é um deus, mas um rei élfico antigo que meio que toma posse dele, ajuda ele, enfim, que ele dividem o mesmo corpo, porque o personagem morre no começo do jogo, né? Bem, a primeira cena é ele morrendo, que é Tarion, acho que é o nome dele. Daí o rei elfo toma posse do corpo para os dois dividirem o corpo pra se vingar. Porque eles matam a família inteira. Então, tipo, é mais uma história de, tipo, vingança e pessoal, assim, a respeito dos orcs, do que a própria história dos Anéis e Mordor, enfim. Então, eu nunca cheguei no final. Eu sei que o Sméagol aparece em alguns momentos, que a gente fala com ele, mas nada muito que tem a ver. Eu sei que o novo jogo do Gollum, que vai ser o novo, que vai sair agora, no final do ano, ele é canônico. Ele foi aprovado pela empresa, pelo estúdio, dizendo que ele é canônico. E ele se passa entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Tinha até esquecido desse jogo, que esse jogo vai ser lançado. Eu nem sabia, nem fazia ideia disso. Eu sei que ele vai ser, um jogo focado em puzzle e plataforma. Então ele é meio que... o Gollum se escondendo, basicamente. Mas é tipo ele saindo da onde ele perdeu o anel lá com o Bilbo até ele atrás do ser capturado e falar, que nem acontece ali no filme. Falar, bolseiro! Soldado, bolseiro!
Nossa, pior que os Nazgûl dão um desespero, cara. Eles vão indo lá pro condado atrás. Nossa, é muito legal, cara. Tem muitas cenas, muitas partes desse filme que são incríveis, assim. É o desespero deles indo lá pro pônei saltitante. O Gandalf não aparece, porque o Gandalf fica preso lá em Isengard, lá com o Saruman. E daí o Saruman começa a transformar Isengard. Ele é muito bem filmado, o filme. Cara. Não, nossa, é incrível. É muito bom, cara, esse filme. Não é à toa que ganhou 4 Oscars. 4 Oscars. Então, ele ganhou de qual categoria? Ai, figurino, provavelmente. Eu acho que foi figurino, maquiagem, melhor maquiagem. Cinematografia, uma coisa assim. E agora eu não lembro qual que é o outro. Mas tem maquiagem e acho que figurino no meio aí. Mas ele não ganhou de melhor filme do ano, algum deles? Foi só o terceiro que ganhou o melhor filme do ano. O terceiro filme ganhou... rapou tudo. O terceiro filme ganhou 11 Oscars. Eu lembro porque eu tava assistindo na época. Era o tempo todo, Senhor dos Anéis. Aí os caras iam lá, pegavam e eles ficavam já do ladinho engraçado esperando. Que, tipo, só me antecipando, assim, eu acho que, tipo, a qualidade não cai em um dos filmes. Vai melhorar. Tipo, não, e mesmo assim, eu acho que mesmo a melhora dele também não é uma melhora, tipo assim, tão grandiosa a ponto de você ver o primeiro e falar tá ultrapassado, sabe? Tipo assim, exatamente. Ele mantém um nível de qualidade muito boa nos 3 filmes. Maravilhoso. Enfim, né? Não, o próprio efeito ali do Balrog lá em Moria. Até hoje eu acho incrível aquele efeito dele chegando ali. Caraca! E o eu fogo. Achei muito foda, nossa, mano. É muito massa. É muito incrível, muito Porque assim, tem um momento que mostra num livro ele desenhado assim. Sim. Aí eu já achei foda pra caralho. Ah, sim. E aí eu falei assim, na hora que ele aparece, eu falei assim, caraca, que foda, mano. Achei... Pô, é aquela coisa, é um filme de 2001. Não deixa a desejar em nenhum momento os efeitos especiais, cara. Os efeitos práticos que tem, a maquiagem, eu achei... Porra, eu achei sensacional, mano. De verdade. Ainda um anão em Moria que está vivo! Eu acho massa quando porque o Senhor dos Anéis, eles sempre falam, né, o título do filme, não sei o que, eu acho muito legal. Daí o Gandalf, quando ele é capturado lá pelo Saruman, né, daí ele vai aquela águia gigante chega lá e salva ele, né. E daí o Saruman tentando convencer ele, né, porque o Saruman se convenceu de que o Sauron não tem como, a gente tem que se unir a ele, porque ele vai dominar a Terra-média, temos que ficar do lado dele. Aí eu acho legal. Ele acha que, inclusive, vai ser tipo um general ali do Sauron. Ele acha que o Sauron vai querer. O Saruman é muito besta, né? Que até o Gandalf fala, né? Quando o Saruman, o sábio, trocou a razão pela loucura. Porque não tinha, né? Como ficar lá com o Sauron. Vocês assistiram o dublado ou legendado? Eu já assisti os dois, mas eu gosto da dublagem brasileira. Eu também adoro a dublagem brasileira, é muito boa. Eu gosto muito. Eu assisti legendado. Mas eu acho que eu vou assistir, quando eu for assistir a versão estendida, eu vou assistir dublado. Não, a dublagem é maravilhosa. É muito boa. É um dos melhores filmes, assim, porque essa época aí, né, os anos 2000, né, que são esses filmes, a dublagem nesses filmes é muito bem feita, assim, é muito legal. As vozes combinam muito, tanto quando eu vejo o Gandalf, pra mim, sempre vem aquela voz lá dos filmes e tal. Mas então, daí nessa parte aí, eu acho legal porque o Gandalf, ele tá lá no chão, né, com a cara no chão, daí ele fala, só existe um Senhor dos Anéis, e ele não compartilha o poder, e daí vai embora. Nossa, cara, meu Deus, esse filme é muito bom. Tem um monte de cenas, de momentos marcantes, extraordinários. A cena da Galadriel também é foda pra caralho. No lugar do Senhor do Escuro haveria uma rainha. É verdade. A Galadriel... Dá medo aquela cena. Sim, ali ela tá mostrando o que aconteceria se ela sucumbisse ao anel, né? Porque o Frodo fala, né? Você ficaria com o anel aí, não sei o quê. Cara, é muito legal. Basicamente o filme é isso. É eles descobrindo, né, sobre o anel, formando essa sociedade e altas aventuras pra destruir esse anel, porque a única maneira a maioria das cenas, quem salva tudo é o Legolas e o Yuri que vem na cara de pau falar que ele não brilha. Pelo amor de Deus. Você o Aragorn brilha, na moral. Olha, como que não? Se não fosse ele, tava todo depois mundo que ferrado. o Gandalf morre... Coitado. Depois que o Gandalf morre, o Aragorn pra mim é o destaque. Mas o Aragorn é massa também, eu gosto do Aragorn. Mas se não fosse o Legolas, o Aragorn tinha morrido. Verdade. Mas é que então, Yuri, como é que é? Nas duas torres, né, no próximo, você vai ver dele. Eles aproveitam melhor daí o Legolas. Eu entendi o que você quis dizer. Realmente, o tempo de tela do Legolas, do Gimli,
dos outros personagens é bem reduzido em comparação com os outros. É que Sim. agora você tem que entender, tipo, eles foram todos totalmente divididos, né? Então, exatamente. tipo, agora vão ser arcos separados. Vai ter o arco focos diferentes agora. dos né? três ali, entendi. Aragorn, Legolas e Legal. Gimli, do Frodo e Sam, do Merry e Pippin, né, que foram É. capturados, Sim. enfim. Então, cara, eles vão dividir esses focos, Então, assim. os outros hobbits, confesso pra vocês, assim, que eu entendo ele ser daquele jeitinho, pá, bonitinho, mas dá uma... Deixa a gente um pouquinho irritado em alguns momentos, sabe? Você Pela acha que se burrice irritou? Espera deles. os próximos filmes pra você. Espere. Nossa, Mas é espera mesmo assim, brincadeira. é o que eu falo, tipo, mesmo Puta assim, merda. eles serem. É porque assim, eu acho que o Gimli, o Merry e o Pippin, principalmente nesse primeiro filme, eles têm muito a função de ser aquele alívio cômico, sabe? É. Então, tipo, eles não Sim, têm muita aham. seriedade nas cenas deles. Muitas vezes eles são, tipo, só pra Sim. falar alguma coisa pra fazer rir. E nos próximos filmes, eles vão abordar um lado totalmente diferente, tanto dos personagens ali que acabam ficando em segundo plano. Então é isso que eu acho legal, assim, porque querendo ou não, a Sociedade do Anel, que são os 9 membros, agora 7, você acaba tendo um apreço por cada um ali. Então você fica, tipo, querendo ou não, você fica preocupado com o que vai acontecer com o Merry e Pippin no próximo filme. Então você fica tipo, meu Deus! Mas é muito foda. Ah, eles salvam o Frodo no final, né? Porra, no finalzinho ali eles Será? salvam ele. Será, Yuri? Você Não vai como ter assim? que assistir, Yuri. Vai ter que assistir pra saber, Yuri. Não tem É jeito. que vocês acabaram de falar que eles foram capturados, né? Então. Ele não, é porque Não, sim, eles foram. é que o Saruman Merry pede, e o né? Pippin pegou. É que Foram pegos, né? Você não lembra da cena Foram final que o pegos. Aragorn fala pra ele, fala assim, não vamos abandonar o Pippin e Merry à tortura e à morte. E daí eles vão atrás dos dois. Então eles vão resgatar eles. É que então justamente. É que o que acontece, né? É o que aconteceu ali, né? O Saruman mandou Peguem os pequeninos! Os Uruk-hai ali, né? Pegarem os hobbits, né? Ele falou: pegue os pequeninos. Um dos pequeninos tem um item que eu quero. Então, a ideia era pegar o Frodo. Só que como os Uruk-hai não sabem quem é esse pequenino que o Saruman tá falando, por isso que eles pegam o Merry e o Pippin e vão embora. Porque o Frodo se separou, né? Porque o Frodo ficou naquela angústia, né? Porque a Galadriel falou pra ele, ela meio que mostrou um futuro pra ele, né? Ó lá, ó a Sociedade do Anel caindo aí, ó. Começou com o Gandalf, agora o próximo pode ser esse, ou pode ser aquele. Sim. Então o Frodo deduz que, bom, acho que é melhor eu ficar sozinho, porque se eu fico com eles podem morrer, eles podem se destruir e tal. Então ele vai embora. E talvez ele tenha, na verdade, assim, eu achei bem consciente dele. Sim. Eu também achei que era a melhor opção. Tanto que ele até fala para Aragorn, né? O Aragorn fala: eu estou aqui para protegê-lo, mas você pode me proteger de si mesmo? Quando ele fala isso, é muito massa, cara. E o Mas Aragorn é claro que o Sam não deixa ele sozinho, né? Porque o Sam fala, não o deixe, Sam Skate. Nunca pensei nisso. E o melhor, cara... Esse é o problema, na verdade... E o melhor, sabe quem que dubla o Sam na dublagem brasileira? O Sam. É o Wendel Bezerra. É ele que é verdade. Nossa, é muito massa. Verdade. É incrível, cara. A dublagem desse filme é muito boa, sério mesmo. Assista com a Ele fala pro Frodo, eu sou o Goku. O Goku. Mas é muito foda. Porque assim, eu acho engraçado, porque nesse primeiro filme eu tenho alguns pontos. A primeira vez que eu assisti, tipo assim, o Boromir me irritava, o Sam me irritava, até o Pippin me irritava, porque eu achava ele muito idiota. Eles falavam assim, tipo, cara, o que você tá fazendo aí? Tá perdido no meio do povo. Derruba lá o negócio em Moria e dá uma confusão só por causa daquilo lá. Não, ele que causa o bagulho. Ah, mano. Então, nossa, e o sermão que o Gandalf dá nele. Nos poupe de sua estupidez. Maravilhoso. Mas ainda tô indignado com o Yuri que falar que o Legolas não brilha, cara. Não é, Rodrigo. Ele tá falando que o Legolas só não tem tempo de tela. Ele quer que aproveite. Não interessa. O tempo que ele tá lá, ele é foda. Tanto que o Rodrigo criou expectativa em mim, eu achei que ele, nossa, ia salvar o Gandalf, ia pegar o anel e usar o anel, ele salvou flechas de fogo. O Aragorn várias vezes, salvou o Gimli, ele salvou os... Não, salvou. Mas espere e verá, Yuri. Espere e verá. Espere e verá. Galera, esse filme é extraordinário, né? E o tempo, como é que é o momento... que sempre me vem na cabeça é justamente o Gandalf ali na ponte de Khazad-dûm, com o Balrog chegando. É o ápice do filme, né? Nossa, cara, é muito foda, cara. O Balrog lá faz como é que é, um chicote de fogo e não sei o quê. E esse momento, por mais incrível, né, espetacular que ele seja,
o Gandalf fala umas coisas ali pro Balrog, né? Que, enfim, que só em outros livros, que eu não sei se no Senhor dos Anéis, enfim, no livro explica. Mas tem umas explicações que, na verdade, esses monstros aí, esses Balrog, enfim, que ele até fala, né? É um demônio do mundo antigo. Porque é um monstro que parecia tá... que ele tava exorcizando, né? É um... Porque, então, aí que tá. É que eu tenho outras explicações ali. Quando o Gandalf tá falando ali pra ele, eu sou um servo do fogo secreto e não sei o quê. O que ele tá falando ali é que ele serve, porque tem um... Por isso que eu falo que tem muitas similaridades com a religião católica, né? Porque tem um deus supremo ali, né, na história do Senhor dos Anéis, que é o Ilúvatar, uma coisa assim o nome dele. Aí tem os Maiar, que são como se fossem arcanjos. Inclusive o mestre do Sauron é um Valar, né? Ele faz parte desses arcanjos. É uma coisa bem similar ao Lúcifer, né? Na religião católica. E tem os Maiar, que são anjos mais comuns, né? Que no caso é o Sauron, é o Gandalf, é o Saruman, né? Então ali ele tá falando pro Balrog que ele é um Maiar e que ele vai detonar ele ali agora, sabe? Então é um embate de titãs, porque o Balrog ali na verdade é como se fosse um anjo caído, né? Então assim, só que é claro, isso tudo que a gente tá falando no filme não diz, então só parece uma cena muito massa dele, você não vai passar. Eu imitava essa cena todo dia, gente, vocês não têm noção. Eu adorava essa parte do filme, é muito massa, porque o monstro gigantesco e ele conseguiu quebrar ali a ponte e o bicho cai. Infelizmente o Gandalf é puxado. Cara, eu quase chorei nessa parte quando eu era criança. Morre. Quando eu assisti essa parte no mas é quem que não, né? Todo mundo desesperado lá, chorando horrores. É porque assim, Yuri, né? Quando eu era criança... E o Legolas matando os orcs. É que quando eu era criança... quando eu era criança era a primeira vez, né? Que não tinha ainda as duas torres. Eu acho que não tinha ainda as duas torres. Só tinha a Sociedade do Anel. Então, e eu não sabia nada. Então, pra mim, eu fiquei assim, caralho, ele morreu. Como assim? É como o Rodrigo falou, o cara mais porreta da sociedade morreu, e agora? Como é que... O cara acabou de morrer. O cara acabou de morrer. Então, putz, cara, enfim, vocês estão percebendo, galera. Senhor dos Anéis, temos aqui um novo fã, Yuri Cãozão. Não considera como fã porque, né? Não, mas você gostou, Yuri Cão, não vai dizer que não gostou, não curtiu? Não, eu gostei, mas fã é muito forte, né? Não, mas você tá colocando... Eu posso me considerar... Você tá assim, ó, você tá colocando o pezinho aqui, ó, já no universo do Tolkien, já. Você tá quase lá, você tá colocando ali o pezinho. Daqui a pouco a gente vai ver o Yuri que é assim, ó. Tipo, com o Senhor dos Anéis, assim, galera, eu tava lendo aqui, vocês viram essa parte, galera? Que nem quando a gente fica falando de Naruto. Não, ele falou isso aqui, então pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Bom, galera, acho que falamos bastante, né? Ali, acho que realmente é um filme memorável, um dos melhores filmes da história do cinema. Então, diga aí, Yuricão, suas considerações finais. O que você quer falar? Diga o que você achou. Diga, Yuricão, diga. Esse momento eu me sinto extremamente pressionado toda vez que você me pergunta isso. Cara, eu achei o filme muito interessante, como eu falei aqui. Eu nunca tinha tido interesse algum em assistir. Eu lembro que tanto que quando saiu o Game of Thrones, eu não tinha interesse também. Porque era na mesma vibe, sabe? Eu não tenho muito interesse nesse tipo de estilo de produção, enfim. Mas eu confesso que eu fiquei bem surpreendido. E eu imaginava que ficaria, né? Não é à toa que, porra, ele é considerado uma das melhores obras de todos os tempos. Tanto o livro quanto o filme. Não é à toa que ganhou uma cacetada de Oscar. E vocês mesmos lembraram que o primeiro filme, o segundo e o terceiro só vai melhorando, sabe? E isso é muito difícil na cultura do cinema e tal. As sequências serem melhores que o primeiro. Então, não que o primeiro não seja bom, sabe? Não, sim. Ele só foi melhorando. A qualidade vai melhorando. Mas eu gostei bastante, cara. Como eu falei, eu não achei ele lento. Ele mas ele não ele me satisfez, sabe? Eu gostei bastante, me surpreendeu as cenas de batalha, de luta, atuações, porra. Eu gostei muito do Frodo, acho o Frodo tão bonitinho. Ele é muito fofinho. É o único hobbit fofinho, inclusive. Espere e verá. Sacanagem. Eu me surpreendi porque eu achei que o Gollum apareceria de fato, mas ele só apareceu em relances, né? Só tem uma ceninha. Eu tô bem empolgado pra ver ele, porque eu gosto bastante do Andy Serkis. Então... Espere e verá. Eu acho que ele aparece no segundo, né? Vai ter que assistir. Cara, eu achei muito massa o filme. Eu vou assistir.
Achei muito massa, tanto que eu vou ver a versão estendida. Ah! Vou guardar um final de semana inteiro para assistir a versão estendida. Mas eu gostei, cara. Porra, é 10 de 10, né? Tipo, não tem o que eu reclamar. Eu fiquei um pouco frustrado com o finalzinho ali, mas é aquela frustração que eu entendo, tá ligado? Ela é necessária, entendeu? Eu sei que tem as sequências, eu sei que começa dali e era necessário porque a porra do livro é gigantesco. Então não tinha Exatamente. como compactuar mais do que já é, entendeu? Então acho que até é um final digno, perfeito, assim, na medida do possível, né? E você, Rodrigo? Diga! Diga! Eu achei uma bosta. Não, sacanagem. O Como de Rodrigo sempre praxe. fala isso, né? Todo episódio ele fala. Ele O cara ficou o episódio inteiro. Não, é muito bom. Cara. elogiou o filme O inteiro, o Legolas- podcast inteiro. O Legolas é o melhor daí. O que você achou então? Achei uma bosta. Eu acho que o filme devia ser Senhores de Legolas. Senhores de Mas enfim, né? Não tem muito o que falar mais, assim. É uma produção impecável. Tem tudo pra todo mundo gostar. Agora, na verdade, eu acabei revisitando bastante a cenário, porque eu assisti recentemente a trilogia do Hobbit, que eu tinha assistido, tipo, muitos anos atrás, assisti recentemente, e eu li o livro do Hobbit pela primeira vez, e logo depois fui ler o livro do Senhor dos Anéis e assisti os filmes, né? E eu acho engraçado porque essa revisitação, tendo esse storytelling de antes, é muito diferente. Então, tipo, como eu acabei lendo o livro do Hobbit antes, depois comecei o livro do Senhor dos Anéis e fui assistir, tipo, depois de ler, então, tipo, você faz muitas referências, assim, que você não pega na primeira vez. Você fala assim, nossa, isso é uma menção do que aconteceu antes, sabe? Então você acaba tendo esses insights de informações que você não tinha quando você assiste a primeira vez. Enfim, isso mostra que a obra, ela é, tipo, inacabada sempre, né? Então, de certa forma, sempre vai ter alguma coisa para você descobrir e ver algo mais e alguma coisa que você não sabia e se deslumbrar mais um pouco. Eu vou dizer que todas as vezes que eu assisti, nenhuma vez eu assisti naquela forma, tipo, que chato, já assisti, já sei o que vai acontecer. Tipo, de certa forma, tudo sempre tem aquela sensação de deslumbre, sabe? Que você assiste e fala, meu Deus, é muito bom. Então, no geral, assim, acho que o Legolas devia ter mais destaque pro Yuri ficar feliz, acho. Mas, espere e verá. Mas enfim, né? É que eu gosto muito do Legolas. Na verdade, eu comecei a gostar do ator Orlando Bloom por conta do Legolas. Tanto que eu fui assistir Piratas do Caribe depois. E eu falava assim: não, mas o Will Turner não tem nada a ver com o Legolas. O Will Turner nem nada a ver, nem é o mesmo ator. É tipo essa sensação, assim, tipo, que eu acho o Legolas, pra mim, ele é muito foda. Apesar de que, tipo, pra quem assiste o Hobbit sabe que ele aparece, tipo, como um fanservice fudido ali. Achei desnecessária a participação dele no Hobbit, mas de certa forma. É outro assunto. É outro assunto. Mas, enfim, uma crítica que eu faço a respeito do livro, na verdade, que eu acho que eles não fizeram no filme, pra mim isso é muito bem-vindo, porque o modo como o Tolkien escreve, apesar de todos os pontos positivos, ele tem uma mania de colocar as informações antes de acontecerem. Por exemplo, assim, ele pegou um cavalo ali que mais pra frente ele usaria para pular não sei da onde, mais não sei o que, sabe? Tipo, ele meio que descreve o que vai acontecer antes de acontecer. E eu tinha muito medo disso ser passado pros filmes, e isso não acontece. Tipo, os filmes, cada coisa que acontece é uma coisa nova e você não espera, né? Então, a minha principal crítica a respeito do livro seria essa, mas que no filme não existe. Como a gente está se tratando do filme, é 10 de 10. Masterpiece, né? Bom, galera, o que dizer, né? Vocês dissemos, né, tantas coisas aqui ao longo do episódio. Como eu falei pra vocês, a saga, a trilogia, acho que é o filme mais importante pra mim, meu filme favorito, porque eu me encantei desde criança, é bem isso que o Rodrigo falou. Sempre tem coisa nova pra você descobrir sobre o universo que o Tolkien criou do Senhor dos Anéis, enfim, né? Porque tem os livros lá, Contos Inacabados, Silmarillion, tem outras obras dele, né? Que infelizmente ele faleceu, né? Tem muita obra que não foi finalizada, né? E daí é o filho dele, né? O Christopher Tolkien, que deu prosseguimento a isso. Então é um universo gigante e sempre tem muita coisa nova pra você descobrir, e o filme é a porta de entrada. E o filme, ele tem uma execução tão formidável que
não é à toa, né, que ganhou tantos prêmios, né? Não só o Oscar, tem outros, tem BAFTA, tem uma cacetada de coisa, né, que ele ganhou. É um filme, uma história incrível, com um universo incrível, personagens, atores muito bons, né? Como que mais? Os cenários, enfim, figurinos. O ritmo do filme realmente tem algumas partes que ele é um pouco mais lento, mas é que ele tem que contar a história, ele tem que esclarecer aspectos, né? É necessário. Tem os momentos de batalhas que são incríveis, as coreografias e tal, putz, é muito massa. Só ir ali em Moria, na hora que chega aquele troll gigante ali, e daí tem uma série de orcs, eles têm que detonar todo mundo, né? Porque Moria foi invadida, né, por esses monstros ali e tal, e eles têm que lutar só citando essa parte, já é incrível, é extraordinário. E é muito legal também que na hora que o Gandalf fala, né? Para a ponte de Khazad-dûm. Aí já toca, né? Nossa, é muito bom a trilha, né? Ela é muito marcante. A trilha sonora é... Não, inclusive quando eles pegam o anel também, né? Tá lá o Frodo mexendo assim, né? No anelzinho e tocando... A trilha sonora é extraordinária, é memorável demais. Eu acho que... as músicas desse filme. Diga, Yuricão. Sim, e é um acerto atrás de acerto, né? Porque a gente vê que é muito difícil a gente adaptar as coisas. Tanto você vai fazer uma adaptação de um jogo, de um livro, de um quadrinho, é sempre muito difícil. E o Peter Jackson, ele conseguiu, e os roteiristas, conseguiram encaixar perfeitamente as coisas. E eles conseguiram isso, né? Provavelmente, né? Eu vou ver, mas todo mundo já sabe. Ele conseguiu isso nos 3 filmes, cara. Encaixar certinho, trilha sonora, roteiro... compactar os bagulho, os atores. Ele pegou tudo o que era necessário para você compreender, né? Porque, enfim, a gente já falou, né? É um livro, é uma história gigantesca. Então, ele pegou justamente o necessário e conseguiu condensar nesse filme e fica de uma maneira com começo, meio e fim, né? Tipo, fica você consegue compreender, né, totalmente ali a história e tal, essa parte mais importante. É incrível. E eu acho engraçado que ele pegou uma história que, tipo, de certa forma, o livro ele tem muitas partes que não foram colocadas no filme. Exatamente. Mas eu não senti, por exemplo, se você for pegar Harry Potter, né, que a gente comentou, o quinto livro da Ordem da Fênix, eles fatiaram, tipo, praticamente o livro inteiro para condensar num filme. Para mim, só fazendo uma referência, o livro para mim é o meu preferido e o filme é o que eu menos gosto. Porque, tipo, eles acabaram com o filme. E ele não, tipo assim, tem partes que são necessárias, que eles manteram até, enfim, adaptaram, porque não é 100% igual. Sim. Mas tem partes que eles tiraram que, tipo, isso vai fazer alguma diferença se não tiver? Não vai, então vamos cortar para ficar mais fechadinho o filme. E eles fez isso com uma excelência que você não percebe partes faltando, sabe? Essas informações que não estão explícitas são abertas para você debater, dialogar, teorizar, mas não fica tipo, não colocaram, ficou mal explicado, sabe? Tipo, é impecável, assim, não tem nenhuma crítica a fazer a respeito disso. Não, tanto que eu acredito que O Senhor dos Anéis, ele realmente é uma boa adaptação, essa trilogia, né? E acho que uma outra saga que conseguiu fazer isso, que aparentemente está conseguindo, né? Pelo menos até onde eu sei, é o The Witcher. A série do The Witcher no Netflix também consegue adaptar isso daí. Então e no caso ele é uma série, né? Não é um filme, né? Que nem o Senhor dos Anéis. E é isso que deixa o Senhor dos Anéis mais extraordinário, porque realmente é uma história tão gigante, com tanto detalhezinho, e que eles conseguiram deixar de uma maneira que ficou muito massa. Sim. Mas é um detalhe que você acabou de falar. Eu não sei como que os fãs de The Witcher vê a série. Acho que provavelmente vê com bons olhos. Mas tem críticos que não acham tão isso, sabe? Não, sim. Tá ligado? Eu digo só a questão da adaptação mesmo, né? Tipo, da história em si. Sim. Né? Mas aí que tá, porque Senhor dos Anéis é unânime. Tá não, ligado? sim. Não, tanto quem nunca assistiu, quem nunca leu o livro, quem nunca assistiu... ou quem nunca leu o livro, ou quem leu o livro e não assistiu o filme, e vai assistir, e vice-versa. As pessoas que são mais críticas, todos eles falam que, tipo, é uma adaptação, é uma obra perfeita, sabe? Não, mas realmente. Portanto, se você chegou até aqui e ainda não assistiu O Senhor dos Anéis, assista. É maravilhoso. É incrível, galera. É incrível. Então, orgasmos nerds múltiplos, porque é maravilhoso, galera. Certamente um dos melhores filmes já feitos na história do cinema, galera. Mas é isso aí, galera. Falamos bastante. Gostamos. Né? Então, quando o Yuri quer assistir aí o 2 Torres, a gente faz também outro episódio aqui
no Café com Sanduíche, galera. Mano, Espere e verá! Espere e verá, porque temos que dar continuidade, né? Temos que dar prosseguimento. Que irá. A hora que vocês quiserem. Isso aí, Amanhã? Aquele, sacanagem. Então é isso aí, galera. Chegamos então ao final aqui do nosso episódio, né? Antes de encerrarmos o episódio, nós leríamos, né, os comentários referentes ao episódio anterior, né? Que no caso foi o The Last of Us, né? Mas infelizmente ninguém comentou. Uma lástima, porque The Last of Us é muito hoje também. Aí, ó, mano. Outra, como é que é? tristeza. Outra pérola, né? Como é que é? No mundo artístico, né? The Last of Us, e Senhor dos Anéis, mano. Mas é isso aí, como ninguém comentou, infelizmente não temos comentários para ler, então encerraremos, né, aqui o nosso episódio. Então, se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente. Por favor, siga o Café com Sanduíche aí nas redes sociais, né? Se inscreva no canal no YouTube, né, o Café com Sanduíche. Siga também o Café com Sanduíche no Spotify para que vocês possam acompanhar os próximos episódios que virão, moro, galera? Aliás, na descrição lá do perfil do Café com Sanduíche no Instagram tem lá os nossos perfis para que vocês possam seguir também. Portanto, né, @Felipe Toresso, @Rodrigo Mazurki e @WebheadSot, né? O Yuricãozão aqui, ó. Miranha ali. Imagina o Homem-Aranha aparecendo no Senhor dos Anéis, Yuri. Nossa senhora! Ele ia ser melhor que o Galadriel. Eu tenho o anel de teia aqui, ó. Não para de soltar teia. Ele no Senhor dos Anéis, ele seria uma aranha gigante, né? Tipo, um ser mitológico, sei lá. Acho que você vai ter que continuar assistindo aí. Espere e verá! Espere e verá. Inclusive, o Rodrigo sabe, eu não vou falar pra deixar o Yuri com aquela, né? Com aquela instigada. Mas essa parte aí, né? Morou no Senhor dos Anéis, sempre me lembrava Harry Potter, eu sempre ficava associando o Harry Potter a essa parte. O Yuri, quando assistir, você vai entender, Yuri, você vai entender. Já spoiler, já spoiler. Espere e verá! Espere e verá! Mas é isso aí, galera. Nós três queremos bater altos papos, né, sobre diversas coisas e, obviamente, queremos compartilhar nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês. Então, por favor, comentem, cara. Comentem aí, mano. Porque daí Pelo amor de Deus. E tem gente que assiste, hein? Ó. E não comenta. Ai, hein? Olha quem veio dar oi. Olha só. Oh, que beleza, olha só. É isso aí, galera. Então comentem aí que nos próximos episódios nós leremos os seus comentários. Mas é pra comentar, nada de escutar e não comentar, hein? Isso é feio, hein? Ai, mano. Porra, comenta. Pode criticar. Pode criticar, porra. Esse Yuri que fala muita merda. Caraca, né, tio? Só fala um boss. O cara falou mal do meu Legolas, cara. Como assim? Não, pelo amor de Deus. Aí o Rodrigo comenta agora lá, tipo, pelo amor de Deus, esse piá, pelo amor de Deus. Não, e tem um detalhe, eu não sabia disso, mas parece que o Orlando Bloom foi por pouco que ele não foi pra ser o Legolas. Parece que ele se inscreveu lá e tal, aí chamaram ele meio por acaso. Ó, você quer ser um coadjuvante aqui no filme? Aí ele, tá bom, né? Aí ele chegou lá e ele era o Legolas. Coadjuvante? Bem coadjuvante, hein? Mas... Bem coadjuvante. Esse, não, imagina assim, o Orlando Bloom chegando pra conversar com o Peter Jackson. Ó, você é bem coadjuvante, tá? Você não vai fazer... uma ponta. Você é uma pontinha. Você é um NPC aqui, hein? Ninguém... Figurante. Ninguém quer saber. Sabe aqueles... É um contra-regra. Sabe os outros caras que tá ali no Conselho de Valfenda, tá o Legolas, tem uns elfos do lado dele. É tipo você vai ser esse elfo aqui do lado. Sacanagem, né? Sacanagem. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo por nos escutar e até a próxima. Até o próximo episódio de Café com Sanduíche. Morou, galera? Falou, gente. Falou aí, galera. Espere e verá. Morou, muito hoje. Falou, galera.